Fala pessoal, beleza? Rodrigo Souza aqui e hoje eu quero trazer um insight prático de 3 passos que você precisa para ter resultado no digital. E por que eu estou falando sobre isso? Eu tive uma consultoria hoje pela manhã, onde o empresário ele me chamou e falou que ele gostaria de se posicionar no digital para conseguir resultado. Na verdade, ele me falou que queria fazer um anúncio para conseguir mais clientes. E eu falei, beleza, mas qual a sua ideia? Só me traz um contexto, o seu momento para aí sim eu ver o melhor caminho e te dar um direcionamento mais assertivo. E dentro disso ele falou, cara, hoje eu não publico no Instagram, eu tenho meu Instagram pessoal, eu não posto conteúdo, não tenho nada nesse sentido. Eu gostaria de fazer um anúncio e encontrar ali clientes, empresários que faturam de 100 a 300 mil ali por mês, que é o meu público ideal. E eu falei assim, beleza, mas hoje você está buscando só fazer esse anúncio, porque eu entendi que a única coisa prática e de ação que ele gostaria de fazer era a parte do anúncio, mas você já prospectou clientes no digital? Aí ele falou: não, eu consigo clientes muito pelo meu network, pelo relacionamento, em eventos, feiras, aonde eu transito, e eu pensei em conseguir alguns clientes a mais pelo digital. E eu falei assim: tá, legal, mas o digital ele funciona diferente. Não é porque você vai criar um anúncio que você vai encontrar o seu público ideal logo de cara e ele vai comprar de você. E até você tem que entender quanto você está disposto a investir para trazer esse cliente ideal, principalmente por você não ter um histórico. E dentro disso ele falou, tá, e como que eu faço isso? E aí vem os passos que eu quero comentar contigo, que é o seguinte. Primeiro, se você quer, o mercado o digital ele já está muito maduro. E eu vejo muita gente falando assim, o mercado está saturado. Não é uma questão de saturação, é uma questão de oferta e demanda. Só que hoje tem boas ofertas e tem bastante oferta, como também tem bastante demanda. Só que o ponto é que essa conta ainda está fechando, mas não tem espaço para amadorismo. E como assim o amadorismo? Se você falar assim, eu quero fazer só um anúncio e minha expectativa é que o cliente ele me veja e compre de mim da primeira vez que ele vê o anúncio, isso não vai acontecer. Então, hoje você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma jornada desse cliente para que ele compre. E como essa jornada ela é composta? Primeiro, o posicionamento. Então, vamos falar de Instagram, no caso, só para trazer como referência. Esse daí é o canal de aquisição. E nesse canal de aquisição é onde você vai adquirir clientes. A ideia é que dentro do seu Instagram você tenha conteúdo que fale sobre as dores, os desafios, os desejos do seu público ideal. Porque uma vez que a pessoa te encontra, ela precisa ter um pouco mais de informação para falar assim, pô, esse cara ele fala bem e ele fala sobre a dor que eu tenho. Ele tem algumas ideias que fazem sentido e ele pode me ajudar, ainda mais nessa linha de consultoria. E dentro ainda dessa linha, você pensa, estou me posicionando para ter mais autoridade. Esse é um dos meios, falando exclusivamente ali do Insta. E a partir disso, você tem que ter algumas ofertas, que aí sim são os anúncios, porque um anúncio ele já pode ser atrativo por si só por dois motivos. Um bom criativo é uma imagem que chama atenção e qualifica e mostra uma dor do lead, ou a oferta de ter algo que você possa entregar, que a pessoa do outro lado ela queira e faça ela ver o seu Instagram e até clicar no anúncio e fechar uma venda com você no futuro. E por que eu falo no futuro? Porque hoje o mercado, de novo, ele está maduro, e se ele está maduro, significa que ele não está comprando qualquer coisa. O pessoal sabe hoje o que é uma sessão estratégica, o que é um curso online, que é um workshop, que é uma aula gratuita. Muitas das ferramentas que são utilizadas para vender através do digital. Só que não é porque eles sabem o que é que eles não estão comprando. Porque se você soluciona a dor de alguém, ele vai comprar. A questão é, ele confia e entende que você é uma autoridade para trazer essa solução? Por isso o posicionamento. Você tem que estar posicionado de uma maneira que a pessoa que está do outro lado te veja como autoridade e alguém que tem essa solução. Beleza. Dito isso, é o segundo passo. Qual que é o seu processo? E o processo principalmente comercial. Porque uma vez que a pessoa te encontrou, quais os canais, quais os pontos de contato que ela tem com você? Se é na DM, se ela te mandar uma mensagem, se ela responder um post, você ter stories ali diariamente que tem uma chamada para ação, para a pessoa se comunicar e contar com você. Então, tudo que ela vê seu, ela tem que ter um direcionamento para entrar em contato, para chamar para ação, chamar para um próximo passo.
porque a partir daí você vai conversar e entender as dores desse potencial cliente e se fizer sentido vocês vão fechar um acordo. E o mercado está muito maduro, então as pessoas estão buscando cada vez mais pessoas que sejam parecidas até com elas mesmas ou que tenham ideias que mostrem autoridade que façam sentido. E esse daí é um ponto do que tem separado ali, eu vou dizer o joio do trigo, mas numa visão muito mais de quem é amador e de quem é profissional. E por quê? Porque tem muita gente que está fazendo o básico esperando resultados incríveis. Só que, como eu disse, muita gente já entendeu ali o mercado. Eles querem saber um pouco mais sobre você, ver o que você já sabe. E aí, se você tiver a solução para o problema deles, eles podem sim comprar de você. E aí você chega num processo comercial ali de atendimento, de follow-up. Quando eu falo follow-up, é você entrar em contato novamente com a pessoa, porque às vezes ela não vai fechar com você no primeiro momento, às vezes vai precisar de uma reunião. Só que essa jornada ela vem então do posicionamento, de um marketing que gere autoridade, de uma oferta que seja válida, que gere interesse e de um processo comercial que leve ele para comprar. Então você tem esses três passos. Eu não vou nem falar questão de produto, porque eu sempre falo assim, o produto é a forma que você entrega e normalmente você já é um especialista. E isso você vai entender outros especialistas que vão falar sobre técnicas, sobre modelos, sobre ideias que façam sentido para sua entrega. Só que a jornada até chegar lá nesse fechamento é essa. E às vezes eu vejo muitos profissionais que são especialistas, mas que não conseguem mais clientes, por quê? Porque eles não sabem se posicionar, eles não sabem mostrar uma boa oferta, e eles não sabem de um processo comercial, porque não é a especialidade deles. Só que eles têm que ser pelo menos generalistas nisso, eles têm que ter uma boa ideia, uma boa noção, ou contratar alguém que saiba mais sobre para você conseguir ter resultados e ter um fluxo de pessoas chegando até você e ter o fechamento. Isso é o que te diferencia dos amadores e dos profissionais. Daqueles que falam, ah, mas eu tô vendo fulaninho que ele tá vendendo, ele tá tendo resultado e eu sei muito mais que ele e eu não. Beleza, ele pode estar tendo mais resultado que você e até saber menos do que você. Só que ele faz o básico do posicionamento, ele faz o básico do marketing, do processo de oferta de atração e ele faz o básico na parte de conversão. Só que se ele tem um básico nesses três pilares e ele entrega um produto que aí eu não vou questionar, mas se seja básico, intermediário ou avançado, não importa, ele trouxe pessoas para isso, ele trouxe pessoas para o fechamento. E é por isso que muitas vezes você não vende porque você não pensa nesses três pilares. E esse é o questionamento, essa visão que eu queria trazer para vocês. Me desculpe por isso, é, tô um pouco gripado hoje, tô tossindo um pouquinho, mas eu quero que vocês reflitam porque essa é a jornada e esses são os três passos que vão mudar o seu resultado no digital, beleza? Esse insight era para ser rápido mesmo, eu nem vou editar essa parte no final, que eu falei na hora que eu ia finalizar, eu comecei a tossir, mas vai desse jeito mesmo e nos vemos no próximo insight.